Bom dia, meus amigos! Quero mandar um beijo muito grande para vocês, assim, do fundo do meu coração mesmo. Para que vocês comecem a semana muito felizes, com esperança no coração e com muita fé, de que as coisas, apesar de um monte de problemas que nós vamos enfrentar, nós vamos vencer todos eles, porque Deus está do nosso lado. Não é mesmo, meu amiguinho? Então, meu coração é de vocês. Vamos lá. Eu quero contar uma história para vocês, quer dizer, não é bem uma história. É assim, é uma situação que eu vivenciei semana passada e eu vou dizer para vocês, olha, sabe quando você vê de cara mesmo, bate de frente com o demônio e com Deus? Você vê a personificação do demônio numa pessoa e você vê Deus também. Foi assim, um choque. Como que eu vou explicar para vocês? Eu não posso contar a história, porque me compromete, mas vocês vão entender. Me fizeram uma armação tão horrorosa, que até então eu achei até que era coisa da minha cabeça. Mas depois eu tive a confirmação que não, que realmente aquilo era uma armação. Então, cuidado com aquelas pessoas de vozinha doce. Sabe aquelas pessoas que são tão boazinhas, Meu Deus, que você fica até impressionada. Como ela pode ser tão boazinha e ter aquela voz doce, meiga? Na realidade, ela tá te manipulando como se você fosse as peças de um jogo de xadrez. Eu não sei jogar xadrez, infelizmente. Eu tenho um amigo que joga muito bem, já ganhou um monte de prêmio, mas assim, eu infelizmente não sei jogar xadrez, mas acho muito admirável quem sabe. O que eu entendo do xadrez, o pouco que eu entendo, é que a gente tem um tabuleiro com um monte de peças, né? E que você ganha porque você vai desbancando, você vai tirando as outras peças, né? Vai avançando e tirando, mexendo com aquelas peças da maneira que você tiver mais inteligência, né? E conseguir tirá-las do seu caminho. E quanto mais poder a peça que você tirar, mais você ganha. E aí, algumas pessoas acham que elas podem fazer isso com as outras pessoas, que elas podem fazer isso com a gente, que nós somos peças de um jogo de xadrez. E que elas brincam, elas podem brincar e mexer e tirar, e colocar a gente aqui, e colocar a gente ali, ao bel prazer, como for melhor para elas. Ou financeiramente, ou pior que tudo, né? Ou na questão do poder, né? Para conseguir poder, para conseguir ficar bem com alguém aí que ela precisa. Então ela te tira do caminho, porque você é uma pessoa não grata, ou seja, você está incomodando os objetivos dela. Então ela acha que para ser feliz, para conseguir o que ela quer, você tem que sair do caminho. Mas a gente não quer sair do caminho, elas não estão no caminho de ninguém. Nós estamos trabalhando, lutando. E é isso que mais dói. A inocência, nós estamos às vezes numa inocência tão grande, nós não estamos nem pensando em determinadas pessoas, porque elas nem existem para nós, muitas vezes. Porque assim, você tem que tocar o seu caminho, você tem que pensar no que você quer, você tem que batalhar. E se você ficar pensando no outro, você não caminha, você não vai para frente. Então, a gente precisa caminhar. Então, às vezes você não tá nem lembrando. E aí que tá o perigo. É o olho no peixe, outro olho no gato. Ou seja, não desvie sua atenção. Não fique perto do inimigo, não, porque não vale a pena. Sabe, contamina. Não vale a pena. Mas, esteja atento. Esteja atento, porque o inimigo, ele não sei por quê, né? É aquela história do vagalume, que foi perseguido, já contei pra vocês, né? Que era perseguido pela serpente o tempo todo. A serpente queria devorá-lo de qualquer forma. E um dia ele falou assim pra ela, para um pouquinho. Você poderia me responder uma pergunta? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar, ou seja, você não precisa me comer para sobreviver. Por que você quer tanto me comer? E aí a resposta dela é o que sempre a gente precisa ter em mente, né? A resposta dela foi a seguinte: porque você brilha. Então, a gente é muito simples no nosso dia a dia. Nós não temos a pretensão de sermos melhores que os outros. Mas o nosso brilho, ele é natural. Sabe por quê? Porque nós estamos perto de Deus. As trevas odeiam a luz. As trevas odeiam a luz. E Deus é a luz. E quando a gente tem muita fé, a gente brilha, sim. Não porque a gente tenha muito dinheiro, muito poder. Não porque a gente seja muito lindo, maravilhoso. Não é isso.
mas é a alegria que a gente passa para os outros, espontânea, natural. É o jeito de acreditar na vida, porque quem tem fé em Deus acredita na vida, acredita no dia a dia, e eu mais que nunca devo graças e devo acreditar, porque Deus se mostrou muito presente naquele momento, porque embora um lado estivesse querendo acabar com a minha vida, Deus atuou, né, através de pessoas que são anjos, porque eu estava completamente perdida, e de repente uma pessoa muito abençoada me falou que eu tinha que fazer, e eu fiz, né, e deu certo. Mas isso é a representação de Deus na vida da gente, que sempre, independente do tamanho que o mal se apresente, do tamanho que o monstro se apresente, Deus é maior do que tudo. Mas eu preciso estar perto dele, porque se eu me afastar, se eu me distanciar, o mal vai conseguir chegar perto de mim, porque eu fico vulnerável. Eu estou contando isso para vocês, pelo amor de Deus, para que vocês tenham fé, para que vocês coloquem a vida nas mãos de Deus, mas que vocês lutem, que vocês levantem cedo todo dia, que vocês tenham coragem, sabe? É duro, tem momentos que a gente tem dó até da gente mesmo, mas a gente não pode ter pena da gente. Mas a gente fica com tanta dó da gente, porque a gente pensa, meu Deus, pra que tanto mal? Por que eu? Mas isso é com todo mundo. Isso é com todo mundo. Nós estamos no meio de pessoas muito ruins e de pessoas muito boas. Então, o que me aconteceu semana passada foi uma trama tão diabólica, mas tão diabólica, vocês não têm a menor ideia. E Deus me segurou no colo. Deus fez mais um milagre na minha vida. Essa semana, eu não sei o que está por vir, mas eu tenho a certeza absoluta. Deus vai me segurar no colo de novo. E o meu inimigo não vai poder chegar perto de mim. Sabe por quê? Porque eu volto a dizer, as trevas não gostam da luz. Não é sempre assim quando a gente assiste filme de vampiro? O vampiro não pode ver o sol, que ele queima, né? Então, é assim que a gente tem que pensar. A nossa força está no poder de ter um Deus maravilhoso. E contra ele, ninguém pode. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir tirar do caminho as pessoas que são decentes, que são honestas. Mas aí é que tá. Aí entra o que eu sempre falo. Nós temos que ser decentes. Nós temos que agir direito na nossa vida. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Você só tem que ficar esperto. Porque a pessoa que fizer uma vez, ela vai fazer de novo. Tenha certeza absoluta. Quem faz uma vez, faz de novo. Então, para com essa bobagem assim. Ai, fulano mudou. Nossa, fulano tá maravilhoso. Ele deixou de ser a bruxa malvada para ser a Branca de Neve. Besteira, bobagem. As pessoas podem melhorar sim. Eu acredito que as pessoas podem melhorar se elas quiserem. Mas são casos raríssimos. Porque na grande maioria das vezes é o lobo na pele de cordeiro. Então, meus amigos, fique esperto. Fique esperto. A vida é um grande desafio. Nós estamos aqui para lutar, para sermos fortes, para termos coragem. Não estamos aqui para ser banana. Então, não vamos ter medo. Não vamos ter medo, porque nós temos uma grande proteção. Nós estamos blindados. Tenha certeza absoluta. E quando o inimigo chegar perto de você, olhe para o inimigo de baixo para cima. Para mim é meio difícil, porque eu sou muito pequenininha, então por olhar de baixo para cima vai ficar complicado. Mas assim, quero dizer para vocês, mostre a sua força. Quem tem um pai como o nosso, não pode nunca, nunca ser prejudicado pelo mal. Mas o mal vai tentar. Sabe por quê? Porque a sua alma brilha. E a sua alma, embora ofusque o outro, ela é objeto de desejo, não é? Então, a nossa alma é de Deus. A nossa vida também. E o nosso caminho é certeiro. Nós vamos continuar fazendo certo. Se isso incomodar algumas pessoas, não é problema nosso. É problema delas. Ué, ou elas mudam e tentam fazer o certo, ou elas vão embora. Porque chega uma hora que elas vão se cansar, eu espero, né? Pelo amor de Deus. Mas sempre nós vamos ter obstáculos, pedras no caminho, isso faz parte da vida. É difícil? Nossa, gente, é muito difícil. Eu não sei se eu fiquei mais abestalhada por ver
tanta ruindade numa única pessoa, ou por ver um milagre tão grande que Deus deu na minha vida. Eu fiquei passada, realmente sem ação, completamente sem ação. Por isso que eu só pude mandar essa mensagem para vocês uma semana depois, porque eu estava me recuperando e vendo como é que eu podia passar isso para vocês. Gente, tenham força. Nada. Olha, tudo posso naquele que me fortalece. O Padre Fábio fala que nem todo mundo pode falar essa frase. Por quê? Porque para você falar essa frase, você tem que ter fé, realmente. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente tem que ter força, tem que honrar a nossa vida, o nosso trabalho, as pessoas que nós amamos, sabe? Isso chama-se dignidade. Dignidade, respeito, justiça, honestidade. São coisas que parece que saíram de moda. Parece que o legal é ser esperto, né? O legal é dar uma rasteira no outro. O legal é prejudicar o outro para dar satisfação para aquele que eu tenho medo. E dizer, ó, tá vendo? Eu não falei para você que eu ia ferrar com aquela pessoa, eu prometi, né? E eu fiz. Mas esses já venderam a sua alma. Então, é o que eu sempre digo. Gente, tenham fé, sejam felizes. Felizes com as pequenas coisas do dia a dia. E quando vocês tiverem uma vitória deste tamanho, saibam reconhecer e agradecer a Deus. E se fortaleçam sempre, porque a luta continua. Nunca se esqueça, a história não acabou. Enquanto há vida, a história não acabou e a luta continua. E de onde você menos espera é onde está o perigo. Mas não é para você viver assustado, amedrontado por causa disso. Acredite que há uma proteção muito maior olhando por nós, nos blindando e fazendo da nossa vida uma vida feliz. Gente, eu amo vocês. Sejam felizes, sejam corretos, sejam honestos, sejam justos. E vocês vão perceber como vocês vão brilhar em todos os aspectos da vida de vocês. Sabe, este é o caminho para a felicidade. A felicidade não é a chegada, a felicidade é o caminho. Então, o caminho para a felicidade é ser o melhor possível para os outros e para nós mesmos, porque isso faz um bem enorme. Eu amo vocês. Se vocês puderem, compartilhem, deem o seu joinha, o seu like, porque quem sabe tem alguém muito desanimado, achando que o mundo caiu na cabeça e está precisando ouvir essa mensagem. E pode ter certeza, tudo que eu passo para vocês nas nossas mensagens é muito sincero e muito honesto. E do fundo do coração. Fiquem com Deus. Uma linda e abençoada semana para vocês. Eu amo vocês.